Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes, espectadores. Dia pegando fogo aqui. Pegando fogo, Vera. Boa tarde. Vera, começando logo por uma questão que está aqui chamando a atenção. Por que não há pedido de prisão do ex-presidente Bolsonaro? Todo mundo se faz essa pergunta, Sardenberg, principalmente depois de um elemento que está nas 135 páginas que juntam os pedidos da Polícia Federal com o parecer do Ministério Público e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem lá a transcrição da tal reunião de 5 de julho de 2022, comandada pelo então presidente da República, em que ele dá várias determinações de cunho golpista: se espalhar fake news, se verificar ali a anuência de ministros do governo a propagar essas mesmas fake news sob pena de serem demitidos, pressionar a comissão de transparência das eleições para participar de uma reunião que ele, Bolsonaro, faria, em que ele exporia a suposta fraude que estava sendo preparada para que ele perdesse a eleição, e a pressão também sobre os embaixadores. Ele fala da reunião que iria acontecer dali a alguns dias para expor aos embaixadores esse monte de fake news a respeito do processo eleitoral. A mesma reunião em que o ministro de Estado, general Augusto Helena, fala na virada de mesa antes das eleições, que se tivesse de ocorrer, seria antes das eleições. Isso tudo está gravado e filmado em um vídeo apreendido na casa do tenente-coronel Mauro Cid. Então, por que não essa prisão? Eu também perguntei isso a participantes das investigações. E o que me dizem não consta do pedido da Polícia Federal. Portanto, a Polícia Federal, que vem conduzindo essa investigação em etapas, tentando formar círculos, né? E esses círculos são concêntricos, ou seja, você começa dos perpetradores do 8 de janeiro, vai para os incitadores, para os divulgadores, para os financiadores e para o núcleo operacional e decisório, que é onde a gente chega agora. Então, eu dessa resposta, que é uma resposta concisa ali e objetiva, eu formulo a seguinte análise: se vier, será uma etapa posterior. Não havia elementos suficientemente fortes para decretar essa medida, que teria um alto impacto político, um alto impacto institucional. Você pedir a prisão de um ex-presidente da República com base no que se tinha. Mas a medida de apreensão do passaporte do ex-presidente da República, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, é bastante forte, principalmente porque, Sardenberg, a Polícia Federal elenca entre as medidas que mostram que os demais precisavam ser presos, os 4 que tiveram a prisão decretada, o fato de que muitos deles se ausentaram do país, o que seria uma premeditação de eventualmente fugir. Eles falam isso em relação ao Felipe Martins, falam isso em relação ao que ainda está lá no exterior, que é o Bernardo Romão, e falam isso em relação ao Bolsonaro, falam que ele se ausentou do país antes de passar o cargo. Isso está dito lá no arrazoamento do porquê das outras prisões. Então, por tudo isso, você pode supor que o desdobramento dessa fase de hoje, a mais aguda até aqui de todas as investigações, poderá, caso haja novos elementos, levar a pedidos de prisão de Jair Bolsonaro, do general Augusto Heleno, do general Braga Neto, de outros em relação aos quais há indícios fortes nesse material exposto hoje. Desculpe, há uma outra hipótese também, Vera, que é, no caso no avanço do julgamento, do processo, ele pode ser julgado estando em liberdade, né? Não pode sair do país, fazendo uma relação meio forçada, mas o Trump está sendo julgado e está solto, né?
Verdade, mas as nossas legislações são bastante diferentes. A condução que a gente está dando aos casos é muito diferente da que foi dada aos Estados Unidos, Sardenberg. E a menção às justificativas das prisões dos outros leva a crer que também esse desfecho pode ser diferente, porque em várias das justificativas para prisões anteriores se fala em continuação do intuito golpista, continuação de perpetração de mensagem de cunho golpista, e o Bolsonaro deu uma entrevista neste fim de semana, por exemplo, a um blogueiro português de extrema-direita, em que ele diz que as eleições foram fraudadas. Então, essa questão do crime continuado é uma das justificativas que a Constituição e o Código Penal estabelecem para a decretação de prisões preventivas. Então, comunicação com os demais, tentativa de destruição de prova, tentativa de obstrução à justiça e crime continuado são algumas dessas razões que levam na nossa legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, a razões para se pedir prisão preventiva de pessoas. E essa questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um dos crimes que tem sido elencados como aqueles que poderiam levar a medidas dessa gravidade. A gente estava aqui conversando nos bastidores, Vera, o Carlos Alberto e eu, e ficou curiosa aqui uma coisa, que é o seguinte: em algum momento aparece a fala ali, se o presidente assinar, aí acontece, só falta o presidente assinar. E aí a gente ficou pensando, né, o que aconteceu para o presidente, entre aspas, não assinar. Se ele queria que fizessem por ele, não queria ter um envolvimento direto e documentado de alguma maneira, ou se ele tinha medo de ficar exposto a partir disso, ou as duas coisas, de repente, né? Pensar um pouco o que houve para, de fato, não ter tido ali a rubrica. Não é que ele queria que fizessem por ele até estaria disposto a assinar, mas antes ele queria uma garantia prévia, e isso é muito importante, porque está muito bem documentado nesse material. Ele queria a anuência prévia dos comandantes das 3 Forças Armadas. E isso é chave para a gente entender por que o golpe não aconteceu, porque dos 3, 2 espirraram, 2 não toparam ter uma postura golpista. O que aderiu foi o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, contra o qual houve medidas decretadas hoje, e os da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, e do Exército, o general Marco Antônio Freires Gomes, não aderiram e sofreram imensa pressão que está documentada para que aderissem. No caso do general Marco Antônio Freire Gomes, ele foi altamente atacado nas conversas entre os integrantes da organização criminosa descrita pela PF. Houve manifestação na porta da casa dele, documentada pelo general Braga Neto, ou seja, foi previamente tramada para pressioná-lo. E ele é chamado, em termos desairosos ali, pelo próprio Braga Neto, é chamado por um palavrão que denota covardia. Pode falar, a Malu já falou. Pode falar o cagão? Então ele é chamado de cagão pelo Braga Neto, e ele é desancado por todos na troca de mensagem ali entre o Mauro Cid e os outros oficiais de mais baixa patente, que eram, na verdade, os que estavam mais excitados pela ideia de golpe, né? Ali os coronéis, tenentes coronéis, majores. Esse era o grupo que estava ali em ebulição e pronto para executar desde que os generais dessem a ordem. Então, a hesitação do andar de cima explica o porquê do golpe não ter acontecido. E o Braga Neto tem um zap dele que ele diz, inferniza a vida dele e da família. E ameaça tirar o posto e tudo mais. Exatamente. É isso, tem muito isso. Bom, está bem claro. É isso aí. Bom, eu falei do negócio do Trump, Vera, porque, você deve estar sabendo, a Suprema Corte Americana iniciou hoje o julgamento do caso Trump. E o que está em tela na pauta da Corte Suprema Americana é o seguinte: se as tentativas de Trump de melar, de subverter o resultado das eleições de 2020, o desqualificam para o cargo de presidente da República. Se a conclusão é que desqualifica, ele não pode ser candidato. Então, no final das contas, a Suprema Corte Americana está decidindo se o Trump vai ou não vai ser candidato a um próximo mandato. Uma coincidência de datas
também bastante simbólica, né? Tem acontecido isso, as coisas nos Estados Unidos e aqui têm andado em paralelo nas coisas tristes aí, né, de ataques à democracia. Bom, Vera Magalhães, muitíssimo obrigado e até amanhã, né? Isso aqui continua até amanhã ou a qualquer momento, até né? amanhã para até nós, amanhã, né? a qualquer momento, em edição extraordinária, até mais tarde Até no mais Viva tarde, Voz. é isso aí. Vera Magalhães novamente mais tarde aqui na nossa programação. Até mais, Vera. Obrigado, Até mais, Vera. gente. Até mais. Tchau, tchau. Intervalo, né, Cássia? E já voltamos. CBN Brasil.